Oi pessoal, meu nome é Meire. Para quem não me conhece, sou mamãe das gêmeas Elise e Beatriz. E quem não nos segue ainda, convido a se inscrever no canal e também no Instagram, que estamos como Gêmeas Elise e Beatriz. E vim contar para vocês um pouco sobre a minha gestação gemelar. A minha gravidez foi uma gravidez espontânea, não houve nenhum tipo de procedimento para engravidar, sendo essa gravidez mono-mono. O que é a gravidez mono-mono? É mono-mono-monocoriônica ou monozigótica. É um óvulo fecundado por um único espermatozoide, onde o bebê vai ficar na mesma bolsa e na mesma placenta. Esse tipo de gestação são levadas de 34 a 35 semanas, sendo uma gravidez de risco. Pode acontecer a síndrome da transfusão fetal, que é o roubo de fluxo, e também o cordão umbilical passar no pescoço uma da outra. No meu caso, a minha gestação foi até 34 semanas, houve uma interrupção gestacional, mas eu não passei mal, não senti nada não, porque é levado até a 34 semanas ou 35, já é marcado pelo médico para fazer... Oi, fala oi pro pessoal, essa é a Elisa. O cabelinho não para nada. Foi levado até as 34 semanas, já marcado. E eu fiz uma cesariana. A maioria desse tipo de gestação, eu acredito que são todas. São uma cesariana super tranquila, graças a Deus. Não houve nenhum tipo de imprevisto. Na minha gestação toda, eu não tive nenhum tipo de transtorno, graças a Deus. Só quando eu estava internada, aconteceu de dar diabetes gestacional. Um dia antes de eu ter as neném, mas aí eu fiz aplicação de insulina. Com a aplicação de insulina, das 2 doses de insulina, conseguiu dar uma melhorada. Não deixou subir e nem deixou... Não deixou subir. Então, foi super tranquilo. E no outro dia eu tive as meninas. A gestação foi super tranquila. Eu fiz caminhada até os 4 meses de gestação. Fiz caminhada, só não corria, né? Eu gostava de fazer zumba, não fiz, porque eu fiquei um pouco com medo. No primeiro mês, pra falar a verdade, eu fiz. Mas depois eu parei. Fiquei com medo porque agacha muito. E aí eu fiquei com medo de fazer. Então, os medicamentos que eu tomei foi o Natase e Combiron Fólico. Eu acredito que a maioria das que estão grávidas, como eu sou uma mãe de primeira viagem, né? Eu acredito que deve ser esses mesmos que passam. Pelo menos Combiron Fólico eu tenho certeza que esse passa para a maioria das gravidinhas. Uma coisa que eu fiz bastante foi beber muita água, então, na minha gravidez. E graças a Deus, deu pouca estria. E peguei sol nos seios. É uma dica que eu dou para as mamães, que pegar sol nos seios, quem me passou foi uma enfermeira. Ela falou assim, olha, toma... As meninas destruindo a casa. Pega sol nos seios, que não deixa os seios rachar. Eu amamento as meninas até hoje. As meninas têm 1 ano e 4 meses. Esse mês elas vão por 1 ano e 5 meses. Então, amamento elas tranquilamente até hoje, só que bebo muita água. Eu acredito que ajuda bastante. Eu tomo apenas uma vitamina, que é pra não dar anemia. Desde quando elas nasceram, eu tomo até hoje. Eu vou deixar na descrição. Quem quiser dar uma olhadinha, alguma mamãe... Vem cá, vem, amor. Alguma mamãe quiser tomar, é muito boa. Não deixou ficar com... Assim, no início, eu super recomendo, ela é muito boa. Então, eu amamento as meninas até hoje, mas eu pretendo desmamar elas. No início, eu falava que ia desmamar com 1 ano e 3 meses. Mas, por enquanto, eu vou deixar fluindo. Mas acredito que em 1 ano e 7 meses, 8 meses, até 2 anos, com certeza eu vou desmamar. Não vou deixar passar de 2 anos, não. Na minha gestação, eu não engordei muito, porque eu fazia caminhada, então isso auxiliou demais. Eu engordei apenas 14 quilos. Foi a... Vem cá, amor.
amor? Vem cá, pessoal, te ver, Beatriz? Eu engordei só apenas 14 quilos. Fala, oi, pessoal. Essa é a Beatriz, cabelinho rupiado, que elas não querem. Fala, oi! Oi! Fala! Hã? Fala, oi! Fala, amor! Quer falar, não? Fala, titia, pro pessoal ver. Aqui dá de tudo pra elas brincar. Vai brincar com a maninha, vai? Vai? Vai brincar, princesinha? Aqui, ó. Então, eu não engordei muito. Na minha gestação, eu tive tratamento. Eu fiz o Doppler, né? Que é pra ver o fluxo, o cordão umbilical, ver os batimentos cardíacos. Então, o Doppler eu fiz ele de 15 em 15 dias. E também fiz os ultrassons. A morfológica eu fiz no tempo certo também. Vou deixar na descrição todas as datas, os dias que eu fiz a morfológica. O Doppler já tô falando que já foi de 15 em 15 dias. Os ultrassom também fiz. Só que o ultrassom eu não fiz muito, eu fiz uns 4, mais ou menos. Depois, como eu tava fazendo o Doppler de 15 em 15 dias, olha que coisa feia. Como eu tava fazendo o Doppler de 15 em 15 dias, então não precisou ficar fazendo ultrassom. Houve o amadurecimento do pulmãozinho das meninas antes do nascimento, né? Que é necessário fazer, como elas nasceram de 34 semanas. Então houve o amadurecimento dos pulmãozinhos delas. A minha barriga, ela ficou grande. Quando foi no final da gestação, das 34 semanas, minha barriga estava muito dura, então ela estava bem apertadinha. Na barriga, como eu sou pequena, eu tenho 1,51 m, pega, amor, tenho 1,51 m, então ela estava um pouquinho grande. A Elisa, ela nasceu, foi a AG1, né? Ela nasceu com 1,735 kg, já a Beatriz nasceu com 2,50 kg. E o que, amorzinho? Vem cá, vem aqui. Então, a Beatriz nasceu mais pesadinha. A Elisa no início quase não tava mexendo, eu sentia. E ainda informei para eles quando eu tava fazendo os testes. Vou deixar no final do vídeo os procedimentos que eu tive no hospital. A foto da minha barriga. Eu não fiz antes, mas porém quem quiser dar uma olhadinha, ver a foto, está no Instagram, né? É só dar uma conferidinha, Gêmeas Elisa e Beatriz. Lá tem do início, os procedimentos que eu fiz, quando eu internei, tudo certinho. Mas eu vou deixar no vídeo, que às vezes a pessoa já queira ver aqui, eu vou deixar assim, de forma bem fácil, bem rápida. Ixi, pega, amor. Então, a gestação gemela foi tranquila, graças a Deus. Não teve nenhum tipo de sufoco, graças a Deus, né? Só a questão delas ficarem na UTI, porque elas ficaram. Uma ficou 2 semanas e a outra ficou 2 semanas e meia. Pra mim foi uma eternidade, porque não tem coisa pior de você voltar pra casa de braços vazios. Eu só sabia chorar. Então não tem coisa pior no mundo. Eu acho que foi a fase mais difícil que eu já tive na minha vida. Que sair, chegar em casa e não ver elas, ver o quartinho. Papai, amor. Ver o quartinho arrumado é horrível. Mas assim, foi algo que foi necessário, né? Porque elas precisavam ganhar peso. Elas nasceram com um peso bom, porém a maioria eu fui informada que eles estão um pouco inchados, então acaba desinchando. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo e elas ganharam peso e recebeu alta e trouxe para casa. Cuidar de criança, bebezinho, né? Prematuro não é fácil. Não tive nenhum contratempo aqui em casa, só que elas griparam. Elas nasceram bem na época do frio. Então foi difícil. Aqui, amorzinho, deixa eu dar pausa, que eu vou... Acalmou? Então, elas chegaram a gripar, ficar gripadas, e cuidar de criança gripadinha em casa não é fácil. Então, a gente tinha de ficar jogando sorine no nariz, mas deu tudo certo. Na época, logo a gripe passou, e aí a gente teve a abençoada ideia de colocar, na época da gripe, de colocar elas dormir conosco.
foi a pior bobeira, porque eu consegui tirar elas do berço agora, com um ano, na verdade. Depois que elas completaram 1 ano, eu devolvi pro berço. Não foi fácil? Não foi. Foi noites acordada, e eu mais meu esposo, noites acordada, porque meu esposo viaja, então acabava sobrando para mim na madrugada. Minha mãe veio me ajudar também, porém não é fácil. Mas aí, com muita insistência, tem que ficar insistindo, ter muita paciência, consegui devolver elas para o berço. Hoje, graças a Deus, elas dormem no berço e eu vivia de olheira, graças a Deus agora tá bem melhor. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu fiquei, como eu amamento, a madrugada inteira elas ficavam no peito. E é algo assim que não é fácil, amamentar a madrugada inteira. A minha sorte é que como eu tomo uma vitamina para não dar anemia, eu não fiquei tão fraca. Porém, claro que a gente fica um pouco com fraqueza. Isso é questão de lógica. Mas assim, aí consegui devolver elas pro berço, devolvi, dormem no berço tranquilamente, graças a Deus. Não acorda, já aproveitei para não dar mamadeira na madrugada, porque eu vi relatos de muitas mamães que fica acordando a madrugada inteira para dar a mamadeira. Então já acostumei elas na madrugada a não acordar para ficar dando mamadeira, nem peito, nada. Elas acordam no outro dia. Só que elas dormem 8 horas da noite, às vezes 9, e no outro dia, 6 horas da manhã, em ponto, elas acordam. 15 para 6, acorda. Às vezes já acorda até 5h30. Mas assim, super tranquilo agora. Em vista do que era antes, que passava a madrugada inteira acordando para mamar, é outra vida. Mesmo assim, é complicado você acordar cedo. Mas assim, passando disso, graças a Deus, é outra vida. Então, para as mamães que dormem na cama, eu já falo para você, devolve pro berço. Porque eu sofri muito. Para mim, que o meu esposo viaja e eu ficava sozinha com elas, teve madrugada eu não consegui dormir, porque você dá peito para uma, a outra acorda, dá o peito para outra. Então, não é fácil. Mas assim, consegui, graças a Deus, devolvi pro berço. Não dou mamadeira momento algum, só apenas pela manhã. E nos horários certos, almoço, lanche e janta. E aí já faço a rotina. Eu consegui manter uma rotina para elas, que eu consigo amanhã cedo, o lanche, depois eu dou o almoço, o lanche da tarde e a janta. E depois eu dou o banho noturno, que é a melhor coisa que eu fiz. Dou o banho noturno para elas entenderem que naquele momento elas vão tomar banho para dormir. Então eu faço banho e aí coloco elas no berço. Às vezes faço ela dormir no peito, às vezes eu fico balançando. Que esse balançar eu aprendi que não solto mais. Mas assim, é rápido. Porque deu horário, elas já ficam com sono. Então já corro, já banho elas e aí coloco para dormir. E é apenas no outro dia novamente. Então é isso aí, gente, um pouco do resumo sobre a minha gestação gemelar. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nas mensagens, eu respondo ou posso fazer um vídeo respondendo. Foi um pouquinho corrido, porque as meninas agora estão acordadas, então fica um pouco mais difícil para poder gravar, lembrar de tudo. Mas assim, qualquer dúvida, você pode estar perguntando abaixo do vídeo, nos comentários, ou você pode perguntar no Instagram, que eu respondo também, faço um vídeo respondendo. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Se inscrevam nas nossas redes sociais, que é o Instagram. E eu agradeço a todos